Olá, meu nome é Andréa Sordem Freire, eu sou a Head da Pinó, que é a Unidade de Desenvolvimento de Novos Negócios aqui da Gazeta do Povo. Nós estamos aqui no nosso espaço do podcast, acontecendo paralelamente à 4ª edição do Food Co Experience, onde a gente teve aqui uma manhã inteira de palestras com painelistas super renomados nacionalmente, que trouxeram insights para as pessoas fazerem as suas reflexões a respeito do seu dia a dia ali na sua operação. E agora, no período da tarde, estão acontecendo mentorias. Então, essas mesmas pessoas que estão aqui, estão com os nossos painelistas, daí indo no detalhe, né? Cada um trazendo suas dores, fazendo essa troca para que isso se desenvolva. E, paralela a isso, nós estamos aqui com os nossos participantes do Food Co, para a gente poder levar ainda mais conhecimento para vocês. Junto comigo aqui tem André Bastos, ele é diretor aqui da Software, e ele vai contar um pouquinho para a gente como que a empresa deles de software, o que eles fazem. Obrigado, André, por estar aqui com a gente. De nada, Andréia. Um prazer estar aqui, como você já sabe. Nossa empresa é uma empresa que tem 22 anos, está desde 2002 aqui em Curitiba. Aliás, nasceu aqui em Curitiba, né? Na sala de casa sempre conto isso. Meu irmão não gosta muito, mas eu vou contar agora, né? Surgiu na sala de casa, ele programando lá, lançou um software num desses baixadores de sistemas aí, deu certo, e daí começamos a empresa, né? A empresa, ela virou CNPJ em 2007, vamos dizer assim, mas a gente conta desde 2002 que a empresa existe, porque de fato ela existe desde esse tempo. A gente começou com um software para a área de construção civil. Em 2007, a gente fez o software de bares e restaurantes. E dali para cá, as coisas foram crescendo, né? Uma peculiaridade da nossa empresa, assim, que na voz do fundador, que é meu irmão, o Fábio, ele sempre fala, é que a gente, lá no tempo que ninguém pensava ainda em recorrência, a gente já foi nessa. E até hoje o nosso software é de recorrência, né? Então, nós trabalhamos com alguns softwares, né? Bares e restaurantes, construção civil, comércio e gestão de frotas. Então, são nossos principais produtos. Maravilha. E aqui a gente está nessa parceria muito boa com o Food Co, né? Aguardem que muito em breve teremos super novidades aí para você que nos acompanha no Food Co. Mas vamos lá, eu tenho uma pergunta, pode ser básica, mas enfim, vamos lá. Vamos começar pelo básico, porque a gente aprende também que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Uma empresa, ela pode se manter viva, saudável, redonda, sem um software de gestão? Então, assim, é possível separar uma coisa da outra? Eu acredito que, assim, é possível, assim. Tipo, a gente ainda tem muita... Não quero dizer mais antigo, mas muita gente é acostumada a não ter o sistema, que acha que ele pode ser um atrapalho na vida dele. Controlando, né? Na tabelinha Controla ali do papel. Não é nem no Excel. Agora tem um celular tocando. Só uma peculiaridade, o alarme é para eu escovar o dente. Deixa todo dia ligado. Não, eu acho que sim. Tem gente que acha que o sistema vai atrapalhar o dia dele, vai causar mais problema do que ajudar, porque ele acha que ele perde tempo dando entrada das informações, entendeu? E sim, por um lado, se você não tem a paciência de fazer isso, você não vai dar entrada na informação. Então não adianta você ter um sistema, se você não quer ter esse trabalho, vamos dizer assim, né? Mas o que o sistema vai te dar de informação e que vai te ajudar na gestão do teu dia a dia é impressionante. Então, cara, acaba sendo uma bobagem você não ter um sistema. Por quê? Porque você não vai saber com qualidade quais foram tuas vendas. Por exemplo, coisas básicas, vamos lá. Você não vai saber com qualidade em que formato de pagamento que você vendeu. Senão teria que ser tudo muito manual, e isso eu acho que se torna até impraticável, né? Sim, fica ruim. Por exemplo, você tem uma empresa que vende lá, 5 mil por dia, que já é uma empresa, vamos lá, saudável. Saudável não, mas uma empresa que tem um volume bom. Porque saudável a gente tem outros indicadores para medir, né? Mas se você vende 5 mil numa empresa, por exemplo, num restaurante, que tem pratos aí numa média de R$39, R$40, você está vendendo bastante. Né? Você está vendendo, sei lá, mais de 100 pratos por dia. E você controlar isso no papel, né? Se torna impraticável. Até no começo a gente estava falando aqui de exemplos de lugares assim. Tem muita churrascaria que
vende até hoje no papel. Ele marca o rodízio no papel embaixo da mesa ali. Você mesmo deve ter ido em muito restaurante que é assim já. O cara marca quantos rodízios, que bebida, bota ali. Chega no caixa, o cara só calcula na calculadora e paga. Né? Então, assim, para onde que vai isso aí? Né? Sem falar em outros itens, né? Tipo, e a gestão de estoque do cara? Questão de estoque e tudo, né? Exatamente, tem uma série de coisas. Fora o tempo que perde, né? Tipo, no sistema o cara ia chegar com uma comanda lá, ia apontar a comanda e ia estar tudo pronto já. O cara ia pegar o valor 28, clicar em débito, pronto, acabou, foi embora. Mas daí assim, né, André, hoje em dia é muita coisa ali que o operador, né, o empreendedor tem que gerir. E daí ele até acaba olhando e fala assim, pô, mas é mais um gasto, né? Que eu tenho que incluir ali no meu item, né? E daí, o que a gente fala para esse operador? O que eu acho assim, eu falo também, né, outra, né, quando a gente estava aqui olhando o que a gente ia pensar em conversar aqui, eu sinceramente penso que o sistema ele não tem custo pro cara. Por que eu acho que o sistema não tem custo pro cara? Porque se o cara usar o sistema com o mínimo que ele pode, ele vai acabar tendo insights para ganhar mais pelo sistema. Ele vai saber que prato dele que vende mais. Ele pode saber qual é o garçom que está vendendo mais na praça dele. Ele pode gerenciar o estoque dele de uma melhor maneira. Então, cara, o sistema não custa nada. Tipo, você vai ter, vamos lá, uma mensalidade inicial de um sistema num restaurante buffet é R$159 por mês. Ou seja, se duvidar, ele tira isso num dia de um controle que ele possa fazer melhor em relação a alguma coisa. No estoque dele. E nem precisa ser o estoque de alimento. No estoque de bebida dele, ele já vai melhorar. Porque ele vai saber o que gira mais, não vai ficar com o estoque parado na geladeira dele, então ele vai conseguir capitalizar esse investimento que ele está fazendo, entendeu? Então, no meu entendimento, não faz sentido o cara abdicar de um sistema para não ter um custo. Mas é interessante, né, André? Você já colocou vários pontos aqui que um software pode te dar de informação, de dados e tal, para que você transforme isso, né, em ferramentas importantes para o seu negócio. Mas a gente sabe aí, né, de gestores, né, de empresas de software, que um empreendedor ele acaba utilizando 20% só, muitas vezes, né, 20% da capacidade, digamos assim, do que um software pode proporcionar, né, para a empresa. Onde que está o gap aí, né? É uma questão de falta de informação, tempo, entendimento, porque hoje a gente vive a era do dado, da informação, mas as pessoas não sabem muito como trabalhar isso, né? Assim, que a gente atende empresas de vários tamanhos, né? Vamos lá, os bares e restaurantes, assim, eu sempre costumo dizer que são empresas grandes com pouca gente. Aqui, você chegue mais perto. São empresas grandes com pouca gente gerenciando, geralmente. Então, o cara tem o tempo dele consumido por várias coisas, né? Um dono de restaurante, geralmente, ele faz quase tudo no restaurante dele, né? Os funcionários cozinham e tal, tem um cara no caixa, mas é o cara que faz a compra, é o cara que dá a entrada na nota, é o cara que faz um monte de coisa. Então, ele tem uma certa dificuldade de conseguir gerenciar isso no máximo, entendeu? Porque, vamos lá, o cara tem que vender, né? É esse cara que olha o que está acontecendo no negócio dele o dia inteiro. É ele que vai na cozinha e vê se aquilo está funcionando da maneira correta. Então, tem um certo problema, vamos lá, às vezes de tempo, às vezes de familiaridade, e às vezes o cara não quer fazer mesmo. Assim, o que eu posso te dizer hoje, o cara que tem um restaurante e, no caso do nosso sistema, vamos dizer assim, ele consegue separar aquele momento de atendimento do momento de gestão, vamos dizer assim. As partes administrativas mesmo, né? Ele já consegue separar isso um pouco mais, né? Por exemplo, a gente tem essa opção de... Todo mundo fala em nuvem, né? Assim, a gente tem uma separação lá dentro do sistema que é a questão do cara trabalhar lá na frente, no caixa, lá o dia todo offline, para ele não perder nenhum momento a venda dele, mas poder trabalhar em qualquer lugar de casa. Por exemplo, se o cara trabalha só com almoço, à tarde ele pode ir para o escritório dele com tranquilidade e fazer esse lançamento, ele pode fazer tudo isso. Por exemplo, eu tenho um exemplo muito bom que é o restaurante Saanga Grill, não sei se vocês conhecem. Conheço. Mas o Fernando e
e a Heloísa, eles trabalham separados, né? O Fernando fica na gestão da operação e a Heloísa, que é a esposa dele, trabalha na Linha de na frente. gestão. Ah, na gestão. Não, na gestão. Ah, na gestão. Ele trabalha na linha de ele na frente operação e ela... Isso, e ela na gestão. E aí ela usa tudo do sistema. Então eles ficam com as informações ali na frente deles. Eles têm 2 operações, uma operação ao restaurante mesmo, e um café dentro de uma escola. E eles conseguem olhar os 2 negócios lá dentro do escritório deles. E até para tomada de decisão, né? Pô, É fica muito super mais importante ver a questão de movimentação e tudo, né? Sim. É Veja, transformar informação em conhecimento para tomada de inteligência. decisão. É aquele passo a passo da gestão da informação, né? Entra um dado, você monta uma visão e sai inteligência, é isso. Você consegue fazer todo o passo a passo. Hoje, aqui na palestra da Laís, a gente ficou muito claro isso, né? Falando bastante de CMV ali, como que isso pode ajudar no dia a dia, né? Então, a grande vantagem do sistema talvez não seja aquela de ter que mexer todo dia ali, mas você estruturar ele bem para ele te trazer a informação vantajosa, entendeu? Por exemplo, no caso do CMV é simples. Você vai dar a entrada de nota, você vai fazer a tua ficha técnica e essa composição vai te dar os dados para você tomar a decisão. Interessante. Tem uma série hoje, por exemplo, uma pessoa que estava aqui assistindo a palestra até perguntou, tudo entra dentro dessa composição, inclusive a embalagem que vai para o delivery, tem que colocar tudo. As pessoas também trabalham de forma diferente, né? Ou, falando especificamente desse item, ou ele entra como uma ferramenta de marketing, né? Dentro de uma... Depende né? da visão do empreendedor, nesse caso, né? Mas é uma boa dúvida. Se, de repente, no sistema você pode cadastrar 2 produtos em vez de cadastrar um só. Ah, legal. Por exemplo, aquele prato que é o que vai sair para dentro do restaurante, ele vai sem embalagem. E o prato que vai para fora, ele vai com embalagem. Que daí ele já entra com todo esse custo embutido, completo, né? O custo completo para você conseguir até entender aquele CMV exato, vamos dizer assim, né? Então ele consegue ver a coisa bem detalhadinha. Legal, bacana. E aí, eu queria te pedir um favor, então, agora, né? São dois itens aqui importantes. Eu acho que se a gente pudesse ser didático, de pensar assim, ó, o que eu tenho de básico dentro de uma ferramenta dessa, né? Dentro desse software. O que eu posso ter ali? Você falou alguns, né? Controle de estoque, movimento. O que a gente podia dizer? Tem alguns pilares, por exemplo, que ele se divide, assim, o software, porque para que quem ainda não tem um sistema, que de repente pode estar pensando em ter, e veja que não é custo, e sim um benefício, como é que a gente poderia explicar o que tem nesse software? Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que... Eu falo sempre isso, eu não gosto muito daquela visão do cliente se adaptando ao sistema, eu não gosto disso. Então, toda vez que eu vou num restaurante ou num bar, eu tento analisar como é o processo do cara. Né? Porque o atendimento tem que refletir aquele processo. Então, a primeira coisa que eu analisaria num sistema é se o modelo de atendimento dele vai ao encontro ao que você quer no teu restaurante. Então, o meu restaurante é com atendimento em mesa, com garçom fazendo os pedidos. O sistema me dá a ferramenta para atender dessa maneira? Beleza, ele me dá. Então, esse para mim seria o primeiro ponto. Legal. Segundo ponto, eu preciso gerenciar algumas coisas aqui no meu restaurante. Eu preciso saber quanto que eu vendo, eu preciso saber se ele baixa estoque e eu preciso saber se ele tem delivery, por exemplo. Então você vai na gestão do sistema e você vai entender se ele tem essas ferramentas para te atender. Claro, tem uma série de outras coisas ali, alguns plus ali que você vai entender se são bons. Relatórios gerenciais para você consultar e tal. Mas ele gerencia o que eu preciso de fato. Legal. Por exemplo, eu consigo colocar minha ficha técnica, consigo fazer meu CMV. No caso de um buffet ou de uma panificadora, eu tenho um módulo de produção para mandar minha cozinha fazer aquelas coisas, para contabilizar meu estoque. Eu tenho isso? Não tenho? Isso me faz falta ou não me faz falta, entendeu? Porque, por exemplo, você usar só 20% do sistema, depende do que você espera do sistema também. Também tem isso. Exatamente. E depender do que você espera também, a que nível de gestão que eu quero chegar. Será que eu quero reduzir, como a Laís falou, será que eu quero reduzir meu CMV em 8 pontos, em 2, em 5, ou eu quero só vender, entendeu? Porque assim,
qual que é a minha visão de tudo isso que a gente sempre está conversando aqui, né? Porque a gente sempre conversa muito sobre isso. O que esse cara está objetivando, né? Legal. Como que ele está querendo fazer isso, né? Bom, beleza, passei dessa parte de gestão. Quais são os pontos importantes para eu gerenciar, né? Por exemplo, o nosso sistema oferece até o cara bater ponto. Olha só. De RH. Tipo, eu posso botar lá no computador do cara um leitor de digital e o cara leu a digital do cara. Sabe? Então, oferece muita coisa. Mas o que eu estou esperando disso? Né? Por exemplo, tem gente que vai preferir um sistema que tenha boa frente de caixa e atenda 10 lojas. Agora, tem outro cara que quer que tenha uma boa gestão, mas a frente de caixa não precisa ser tão boa. Sim. Tem outro que quer um atendimento mais automático para o cliente, prefere um totem, um cardápio digital, uma coisa diferente. Então, o processo que você vai ter e o objetivo que você tem precisa contar com isso. Aí, por último, eu diria assim que uma coisa que é importante hoje em dia, e acho que você tem escutado isso muitas vezes, o cara tem muita ferramenta para gerenciar. A gente escutou hoje aqui. Sim. Às vezes o cara tem 6 sistemas. Como que ele vai fazer para gerenciar tudo isso? Sabe? O cara tem o Anota Aí, tem o iFood, tem o Rappi, tem mais não sei o que. Agora o Cozy tá vindo com o WhatsApp também. Então, assim, tipo, o cara vai ter muita coisa na mão. O que teu sistema pode fazer para você? Integrar. Você não ter tantos pontos de contato, exatamente. Integrar, porque senão você fica maluco. Você não sabe de onde que vem, você não sabe para onde que você lança. É uma loucura, né? Não, e se você deixar as ferramentas separadas, aí você volta pra mesma... Vamos dizer, desculpa a palavra, mas você volta pra mesma zona que você tinha antes. Por quê? Porque daí entrou pelo iFood, não contabilizou no sistema, o teu estoque furou. Já bagunçou. Teu caixa furou tudo. E daí você já não sabe se aquela entrada é importante ou não. E não tem, né? Não tem como depois você colocar aquilo, vamos colocar na mão. Pois é, logo no começo, assim, tipo, a gente teve bem esse momento aí, né? Que foi aquela virada da pandemia, né? O cara tinha um negócio só. Sim. O cara tinha um restaurante. O restaurante era um negócio. Agora tem vários dentro dele, né? Ele tem um monte de negócio. Bom, ele tem no mínimo 2, que é o restaurante dele mais o delivery, que quase todo mundo foi pro delivery naquele momento. Mas agora você me levantou um outro ponto aqui que eu queria entender aqui também de você. A gente tem muita gente que aqui na nossa base, inclusive aqui do Foodco, que tem uma dark kitchen, né? Que o cara trabalha só com delivery, né? Porque ele descobriu uma maneira e tal, e muita gente surgiu assim na pandemia e continua com o negócio dele dessa forma, assim, né? Sim. Um software vai ajudar da mesma forma, né? Porque ele também continua tendo gerenciamento de estoque, também continua, né, saindo. Não, o cara precisa da mesma coisa. E até mais, né? Porque ele tem, às vezes, não só... Geralmente, alguém que faz uma dark kitchen tá no Rappi, tá no iFood, tá no Ai Que Fome, tá... Se ele tiver 10 caras ali, assim, tipo, qual que é o problema dele? Vamos lá. Não é um problema. O cara tá no iFood e estar faturando, fazendo o dele, vamos dizer assim, é legal, já é muito bom. O cara provavelmente tá resolvendo a vida dele com aquilo ali. Mas ele ter só o iFood como sistema, vamos dizer assim, não resolve a gestão dele. Ele não sabe o que está acontecendo de verdade. Ele sabe que está vendendo 5 mil. Né? Mas ele não sabe toda a operação. Ele não sabe quanto ele para tá dentro, de né? peixe, quando ele, por exemplo, a gente tem um cliente bem legal do iFood que é uma dark kitchen, né? Acho que agora já nem é mais só dark kitchen, mas que é o Kawano Sushi, que é um sushi, inclusive, bem referenciado aqui em Curitiba. E ela conheceu o nosso sistema num outro restaurante que ela trabalhou, que já era nosso sistema lá no CAN, e fez o dela, bem na pandemia. Olha só. Porque ela estava desesperada, precisava arranjar uma fonte de renda, já sabia fazer isso. Começou a fazer e deu certo. E hoje tem uma operação e ela tem lá, tal. O iFood, o Anota Aí, já teve Rappi e tal. Então a coisa... Não, e hoje tem a venda por WhatsApp, sim, que cresce cada vez mais, tem tudo isso, não, né? E o cara precisa contabilizar. Precisa. Veja, assim, a gente tá falando disso aqui a todo momento. Se o cara não contabiliza, não sabe quanto tem que comprar de nada. Mesmo porque vai entrar aí ferramentas de inteligência artificial para você embutir no teu WhatsApp, que você, né, vai ser algo sensacional. Não, né? E outra, isso aí vai fazer o cara vender sem precisar ficar... Eu tava comentando na hora do almoço agora. Esse é um ponto bem interessante. Tava comentando agora na hora do almoço que às vezes uma pizzaria que tem um fluxo muito alto. Eu já fui atender pizzaria, que o cara não conseguia contabilizar as coisas. Não conseguia contabilizar, não. Ele parava de atender o WhatsApp
porque ele Porque não ele dava não conta. conseguia gerir as duas coisas. Sim, ou seja, perdia, sei lá, 20 pedidos ali para atender os que estão vindo para ele no balcão ou que estão vindo pelo telefone, entendeu? Uhum. Tipo, isso não faz nenhum Você sentido. está perdendo e ganha dinheiro. E o cara... E teve... Esse cliente, era, sei lá, 2, 3 anos atrás, o pacote dele lá com cardápio delivery, mas não sei o que, ficava, vamos dizer, R$320. E o cara não queria investir nisso. Porque ele achava que... ele funcionava. Sabe, tipo, daí o cara... Sabe quantos pedidos que ele precisava fazer por dia pra pagar aquilo ali? Acho que meio pedido. Que coisa maluca, né? É. Sabe, então o cara vai vender 3 pizzas a mais e ele já pagou tudo que ele precisava, entendeu? Por isso que eu digo, assim, às vezes você... Tem que fazer, né, às esse vezes é tipo uma de... desinteligência você não fazer o sistema. É. Mas, André, entra um ponto aqui que eu queria ver se você conseguia, de uma forma resumida, dar uma dica para os empreendedores aqui. Você falou numa coisa que se chama tempo, né, também. Isso passa pelo... tipo, como é que eu vou fazer, né? Eu não posso deixar de fazer isso, não posso fazer aquilo para abastecer e tal. Acha que é um custo e tudo mais. O que você falaria para esse empreendedor de dizer assim, sabe como que você pode, uma dica de como que você pode trabalhar o seu dia para ter um melhor aproveitamento? Então você falou, você deu mais ou menos a letra ali pela metodologia do Sahanga, né, que ele utiliza. Mas como é que você podia falar? Fala ali para aquele cara ali, ó. Fala pro André, né? Não. Fala ali. Como que você diria para ele assim, olha, dá tempo sim, faz assim, tenta fazer uma distribuição. Eu sei que essas coisas não são tutoriais, tá? Não tem aquela receita pronta. Mas dá uma dica, como é que esse cara faz para ter um software e conseguir tirar o melhor proveito dele relacionado ao tempo, à gestão? Pro mínimo, vamos lá, pro mínimo. Primeiro assim, eu não sei, para mim funciona assim, eu sou meio chato com disciplina, assim, tipo, eu gosto de fazer as coisas em determinados horários e tal, mas no restaurante eu acho que o cara tem que se preocupar com a cozinha dele em primeiro lugar. Com a produção acontecendo. Segundo lugar, ele tem que se preocupar com a venda acontecendo e sendo contabilizada. Para você ver como está sendo essa venda e para essa saída acontecer no teu sistema também. Ele dá as entradas das notas deles. Ele precisa fazer Não isso. deixar acumular. Não deixar acumular. Chegou, já lança. Isso. Até um ponto bem importante que a gente viu hoje é a conferência de mercadoria. Ele precisa saber o que está entrando de fato. Então chegou a nota, ele confere, dá a entrada, isso entra no estoque, gera o financeiro de contas a pagar. E vai chegar ao ponto que você só lê ali, né? Só lê a nota. Só lê a nota tipo, e vem. na primeira, vamos lá. Mas isso é uma coisa do nosso sistema. Né? Não sei como os outros fazem, mas no nosso sistema. A primeira nota que eu recebi de determinada empresa, eu posso já fazer as conversões. Dar um exemplo de conversão, aqui vem um saco de farinha com 5 sacos lá dentro, por exemplo. 5 de 5 quilos. Ele transforma isso já naquela pesagem específica, certo? Ou um fardo de coca que vem com 12, ele transforma aquele fardo em 12. Então só a primeira vez que ele precisa fazer essa conversão. E depois isso já fica automatizado. Já cadastra o fornecedor, já faz o financeiro. Só na entrada da nota ele consegue fazer isso. Ou seja, ele perde, sei lá, 5 minutos para dar entrada numa nota. E ele pode fazer isso logo depois que ele fechou o caixa do almoço dele. Ele vai perder mais, vamos lá, mais meia hora, uma hora ali, vamos dizer. Aí ele fechou isso. Se ele precisar, por exemplo, na semana que vem, tirar na segunda-feira cedo ou no domingo à noite, vamos lá, que o empreendedor não para, né? Ou se ele precisar tirar um relatório do que ele tem para pagar nessa semana, ou de um fluxo de caixa, de uma previsão de fluxo de caixa, para próxima semana ele consegue. Porque ele sabe o que ele recebeu, ele sabe o que ele tem a pagar, e, de repente, ele pode até dar uma olhada no estoque dele para ver se aquele estoque dá para essa semana. Gente, informação que vira conhecimento e vira simples. Dinheiro. Sim. Acho que isso é uma coisa importante para se colocar, né? Nós estamos falando aqui de gerenciamento de tempo, gerenciamento, né, de informação, né, gerenciamento de estoque, gerenciamento de tudo, né, de pessoas, porque nós também estamos falando sobre produtividade aqui e tudo. E isso tudo reflete em resultado. Né, o quanto a sua operação pode ficar melhor, né, para você obter um melhor resultado. É isso, né, André? Eu acho que, assim, vamos falar, para fazer o básico, é isso. Dá para fazer muito mais coisa? Dá para calcular quanto cada garçom vendeu e comissionar ele, por exemplo.
se você quiser. Dá pra fazer um monte de coisa. Mas, se o cara fizer só o básico, ele já vai ter um ganho muito grande. Ele já vai ter um ganho que vai fazer ele dar mais dinâmica pro negócio dele. Vai conseguir olhar como tá funcionando, né? Aquela coisa lá, e lá no começo saber quanto gasta, saber quanto ganha, né? Porque a gente sabe que tem muito restaurante que não vê isso. Sim. A gente sabe disso. Sim. A gente sabe, porque por isso que muita gente vai à falência. Exato. Porque não gerencia o mínimo ali, né? Então, pra gente encerrar, André, eu queria que você falasse um último ponto aqui, que é o que tem de novidade hoje, né? Porque a gente falou bastante sobre o básico de um software aí, né? Então, o que a gente pode ver que tem de novidade, que é legal, que muitos restaurantes estão olhando aí, que vocês já estão oferecendo de serviço, assim, bacana? O que eu acho que, assim, vamos lá, não sei se é tão novidade assim, mas a gente se preocupa muito em fazer o restaurante conseguir atender o cliente da maneira que ele quer, né? Então, se o cara quer ter um celular na mão do garçom lá para ele fazer o pedido na comanda do cara, a gente tem isso pro cara atender. Se o cara quer ter um totem de autoatendimento pro cara ir lá e tirar o pedido dele, cair na cozinha e ele ser chamado por senha, a gente consegue fazer. Isso é uma tendência, né? Para algumas operações específicas, sim, aí, mas a gente, esses estabelecimentos que estão sofrendo muito com mão de obra, né? Hoje, aqui, por exemplo, a gente fez uma enquete nos participantes ali, qual a principal dor? E a principal dor que apareceu foi contratação, mão de obra, né? Então, isso não vai resolver, obviamente, o problema do restaurante, né? Mas já é um auxiliar, digamos assim, já né? Ajuda. Já ajuda, mas também é aquela coisa de sempre, né? O importante é que o cara consiga fazer o que ele espera no restaurante dele, né? Eu sou muito partidário desse negócio, assim, vamos fazer o melhor pro teu processo, fazer o melhor para você. Mas, por exemplo, tem um restaurante que tá aqui hoje até, que é o Naime. Naime. Ele tá aqui hoje, ele faz um atendimento sem caixa, por exemplo. Ele usa as máquinas de cartão, né? E essa máquina de cartão vai até a mesa, faz o pedido cai na cozinha, acontece tudo na dinâmica normal do restaurante. E o próprio garçom que fecha aquelas contas todas, seja na forma de pagamento que ele estiver fazendo. Olha que interessante. Então, assim, tem muita coisa para se fazer, muita coisa boa e muita coisa que otimiza o processo, né? Tem o cardápio delivery, que o cara pode fazer o pedido direto e tudo integrado ao sistema. Tem as diversas integrações que estão aí com iFood, anota aí, Nemo, outros aí, que a gente faz também. Se você quer uma operação no shopping, precisa de uma tela touch, tem a tela touch. Se você quer uma operação, por exemplo, de uma distribuidora de bebidas ou de uma loja de verdura que precisa pesar os produtos e levar, tem integração com balanço. Cara, então, assim, tem muita coisa para se fazer. Tem muita solução, mas assim, muita solução pronta, não é uma coisa que a gente vai fazer. Sim. É uma coisa que o cara vai ligar pra gente e até 3 dias vai estar instalado pra ele vai estar com tudo pronto, entendeu? Que legal. Então é uma coisa bem que já tá dinâmica, vamos dizer assim. A gente não vai precisar ir lá, correr atrás, programar e fazer tudo de novo. É uma coisa que tá pronta, assim. Então, assim, para amanhã, se você já quiser, então, por favor, já pede. Já liga já que a gente tá pronto. Dá um jeito. Não, assim, o que eu quero dizer assim e fora essa última, eu ia dizer uma coisa, vou dizer outra. Fora a última coisa que, assim, a gente é uma desenvolvedora de software, a gente não é um representante de software. Então, eu não estou aqui representando a Software para instalar um sistema que vai me repassar alguma coisa. Não, a gente está numa empresa de software que, se porventura o cara tiver uma operação diferente e ele quer desenvolver uma coisa especificamente para ele, também existe essa possibilidade. A gente consegue fazer isso também. Que legal. E aquela coisa do dia a dia também, né? Preciso mudar um relatório, que preciso ver essa informação de outro jeito, né? Que é o que eu estava conversando com a Laís ali, para fazer, por exemplo, um CMV total lá. Que não é aquele CMV por produto, que é o CMV da operação como um todo. Então, a gente pode pesquisar e ver como vai fazer isso. Então, eu acho que tem muita opção, né? E tem um mundo novo vindo aí pela frente. E com inteligência artificial, acho que a gente vai conseguir entregar mais coisa mastigada para esse dono de restaurante. Mas esse é um assunto para um próximo capítulo, para um próximo podcast. Isso. Sabe que a gente já está quase lançando aqui o Foodcast. Nossa, aliás, o nome é ótimo, né? Tem tudo para decolar. André, obrigado pela tua participação.
E espero que a gente possa a gente se encontrar aqui para dar continuidade nesse papo aí, né? A gente vai se encontrar. Bom, a gente se encontra quase todo dia, então vai dar tudo certo. Obrigada. Tá, pessoal, obrigada pela participação. A gente logo traz um novo episódio aqui para vocês. E o nosso objetivo é esse como Foodco. A gente entende que o nosso grande objetivo é ajudar vocês a ter uma melhor operação. Então, quando você fala de uma empresa de software, é isso. A gente quer mergulhar nesse processo, mergulhar nesse entendimento desse sistema, ajudar vocês a operar cada vez melhor, utilizando a capacidade total do que um software tem para gerir, para que lá no final, você tenha o melhor resultado, você possa crescer, possa ter uma felicidade ainda maior com o seu negócio, né? Que seja saudável, ok? Tamo junto, até o próximo episódio. Obrigada.